Bom dia, graça e paz, irmãos. Hoje no dia nós temos a lição de hoje do nosso devocional dos 40 dias de jejum de oração, intitulado Chamados a Negar a Si Mesmo. Então, ele chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Muitos se dizem cristãos, mas são poucos os que realmente seguem a Jesus Cristo e estão dispostos a viver a sua missão. Há muitos que dizem: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, quando na verdade nunca se submetem à vontade divina. É como se na prática dissessem: venha o teu reino, mas seja feita a minha vontade. Jesus, ao chamar a multidão e os discípulos, deixa claro o caráter universal do seu chamado. Trata-se de um chamado para a multidão, que certamente acompanhava Jesus por causa dos benefícios temporais que lhes proporcionava, e uma convocação aos discípulos que ainda não haviam entendido muito bem o preço desse chamado. Jesus sabia muito bem qual era a sua missão e o seu chamado, e o preço de tudo isso. Ele mesmo demonstra em João 6:38-39 a consciência do seu chamado para fazer a vontade daquele que o enviou, ou seja, cumprir a vontade de Deus. No texto do enunciado, Jesus deixa claro que sabia que iria sofrer por causa do seu ministério e que seria rejeitado pelos religiosos, que seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Foi aí que Pedro repreendeu a Jesus. Fico imaginando a cena, e se fôssemos contextualizar, quem sabe Pedro diria: vira essa boca para lá, Jesus, afinal de contas você é filho de Deus, você será um vencedor. Jesus, vendo claramente que Pedro ainda não havia entendido esse aspecto do Evangelho, o repreendeu duramente, pois a visão de Pedro ainda estava ligada às coisas deste mundo. Jesus repreendeu severamente, pois sabia que também nos dias atuais muitos discípulos incorreriam no seu mesmo erro, buscando ser seus seguidores sem estarem disponíveis a negar-se a si mesmo e muito menos a carregar sua cruz. São muitos os que gostariam de estar próximos de Jesus e ouvir a palavra pregada, cantar louvores, fazer parte de uma igreja para se sentirem parte de um grupo, mas que de fato não estão dispostos a abrir mão de si mesmo, dos seus pecados, dos prazeres da carne e das filosofias do mundo. Também não querem carregar a sua cruz. Negar a si mesmo e carregar a cruz é uma ação que exige renúncia para ser um seguidor de Cristo. É preciso permanecer ao Espírito Santo de Deus, ministrar em nossas vidas a fim de que possamos renunciar ao nosso pecado e a nos tornar verdadeiros discípulos. A repreensão que Pedro recebeu foi dura, mas vital para a sua salvação e posteriormente para a sua missão, o seu chamado. Que a nossa oração nesse dia seja: Senhor Deus e Pai, me coloco em Tuas mãos para ouvir a Tua voz. Fala comigo. Estou disposto a abandonar os meus pecados, os meus desejos, renunciar ao meu ego para carregar a minha cruz e assim aceitar o Teu chamado. Que de fato o Teu reino venha sobre a minha vida e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Aplicação e oração. Realmente esse texto veio a atender o chamado de cristão. Qual é a área de que ainda preciso abrir mão e que está me atrapalhando a ser um discípulo aprovado por Cristo? Ore reconhecendo as questões da natureza humana que precisavam ser confessadas e perdoadas por Jesus. Então este texto ele demonstra que muitas pessoas caminhavam com Jesus, muitos andavam com Jesus, mas
no momento em que ele fala que a pessoa tem que negar-se, é deixar as coisas e mudar a sua vida. Ser transformado, seguir Jesus, poder trabalhar no reino, poder fazer o que o Jesus nos solicita, carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz significa levar o Evangelho, transmitir o Evangelho às pessoas, fazer a nossa vida um desígnio que Cristo preparou para nós. Então é isto. Negar a nós mesmos significa doar a nossa vida, o nosso tempo a Jesus. Muito obrigado, tenha um bom dia, paz.